Oi, maravilhosas! Eu sou a Carol Rodrigues, consultora de imagem, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o que é a consultoria de imagem. Mas como esse vídeo é mais voltado para o profissional, para as pessoas que trabalham com essa área, eu quero comentar com vocês sobre a importância da gente não só entender o que nós fazemos, porque claro, se você é consultora de imagem, está me assistindo, você sabe o que você faz, você sabe o que é a sua profissão. Mas a importância da gente colocar em palavras simples o que nós fazemos de fato. Quem nunca, consultora de imagem, se deparou com aquela seguinte situação? Fui ali no supermercado ou estava no Uber e me perguntaram qual a minha profissão e eu tive que me explicar. Às vezes nós ficamos ali sem palavras, sem saber de fato o que dizer, né? Você sabe o que você faz, mas você tem dificuldade de colocar isso em palavras. Então, quero dizer para vocês que o nosso vídeo de hoje é sobre isso. E para começar, também quero falar para você, se você está entrando aqui agora, curte esse vídeo para dar aquela ajuda também, já se inscreve no canal, que aqui a gente tem muitos conteúdos voltados para profissionais de consultoria de imagem. E, gente, quando eu comecei, um tempo atrás, praticamente não tinha informação sobre consultoria de imagem na internet. Então, nós buscávamos, mas as informações eram muito pouquinhas. E a gente sempre ficava na dúvida sobre o que de fato um consultor de imagem faz e quais técnicas de fato um consultor de imagem utiliza dentro da profissão dele, né? Então, sempre gerava muita dúvida. E hoje a gente já tem uma abundância de informação. Quando você coloca consultoria de imagem no Google, já aparece ali um monte de arquivo, um monte de site, um monte de material falando sobre a profissão em si. E eu quero dizer para vocês que tanto um cenário quanto o outro tem os seus prejuízos. Que tipo de prejuízo, Carol? Então vamos lá para o cenário que praticamente não tem informação. Se praticamente não tem informação, não tem muita gente discutindo sobre isso, quer dizer que você pode ficar uma pessoa totalmente desinformada. Ou então, às vezes, até entrar numa profissão que você não sabe direito o que você faz e quando você de fato entra, você ou se decepciona ou não é aquilo que você achava. Esse é o primeiro cenário da falta de informação. Mas a gente também tem o segundo cenário, que também tem os seus prejuízos, né? Se a gente não tiver cuidado. Nesse segundo cenário, é o cenário da abundância de informação. Então, isso para quem está querendo iniciar na profissão, isso para quem já está na profissão também já atuando, a gente tem certos prejuízos nessa era da abundância de informação, né? Nesse segundo cenário. Que tipo de prejuízo que isso pode trazer se a gente não tiver cuidado? Então, o tipo de prejuízo é que justamente quando se tem muitas informações e muitos pontos de vista, naturalmente, essas informações, elas muitas vezes se divergem, né? Elas são informações que elas acabam sendo, às vezes, contrárias, opostas, e a gente tem que saber de onde realmente beber da fonte, né? De onde realmente nós vamos parar para nos guiar, porque existem muitas informações falsas, ou simplistas demais, ou complexas demais, e aí acaba que mesmo com muita informação, você acaba buscando aquilo dali, mas não conseguindo de fato se entender, compreender sobre o que se trata a profissão. Então, o nosso vídeo de hoje é justamente para explicar o que é a consultoria de imagem e também falar um pouquinho de como nós podemos falar de forma simples para a pessoa o que é que nós fazemos. E, gente, para iniciar, a consultoria de imagem nada mais é do que uma profissão que trabalha buscando o interior da cliente e adequando para o seu exterior. Basicamente, de forma simples, é isso. A gente vai buscar o interior da cliente, ou seja, conhecer a nossa cliente, e depois a gente vai traduzir isso para a forma como ela se mostra, o visual, o que nós vemos. O que está ali incluso no visual? As roupas, a maquiagem, os cabelos, tudo que a gente olha para uma pessoa e a gente consegue captar com os nossos olhos. Então a gente traduz o interior para o exterior dela, para o visual dela. E é interessante que na hora que a gente faça essa tradução, a gente considere fatores básicos como personalidade, que é de fato o interior, mas também a adequação. E o que é essa adequação? É o que a minha cliente faz no dia a dia dela, os ambientes que ela transita, justamente o trabalho que ela desempenha. Então, por exemplo, é uma advogada, tem uma necessidade de vestimenta, tem uma necessidade de comportamento, tem uma necessidade de aparência.
É uma médica, ela tem outra necessidade. É uma cabeleireira, ela tem outra necessidade. É uma enfermeira, ela tem outra necessidade. Ai, Carol, mas a médica e a enfermeira não vão ter a mesma necessidade porque são da área da saúde? Não. Porque isso tudo vai depender, além do que elas fazem, do meio que elas estão inseridas, também da forma que ela precisa locomover o corpo dela. Então, aí já entra mais uma variável, né? Adequação para a minha necessidade física. Então, eu tenho uma adequação tanto de aparência quanto também das minhas necessidades físicas diariamente. Então, eu ando de ônibus, eu ando de carro, eu ando de moto. Além disso, no meu trabalho, por exemplo, uma cabeleireira, ela precisa de conforto no trabalho dela. Uma médica, às vezes, se ela for uma médica clínica, ela pode usar um salto, ela pode usar, às vezes, uma roupa mais colada, porque ela vai ali apenas para o atendimento. Se for em outro dia que ela já está, às vezes, à frente de uma UPA, que ela precisa atender mais emergências, ela já precisa de outras necessidades de mobilidade. Então, gente, quando nós falamos da consultoria de imagem, nada mais é do que essa profissão que a gente vai considerar quem a nossa cliente é e a gente vai traduzir o melhor da essência dela para o que ela veste, para como ela se mostra. Lembrando sempre que na consultoria de imagem não trabalhamos apenas com roupa, a gente trabalha com todo o visual, como eu já introduzi aqui para vocês. Vai ter o quesito maquiagem, vai ter cabelos, vai ter acessório, vai ter sandália, todos esses são itens que comunicam. E a gente tem que entender justamente qual é essa comunicação que a nossa cliente quer passar. E quais são as variáveis que vão entrar aí para entender qual é a comunicação. Entender a personalidade, mais uma vez, como eu já falei para vocês. Entender o que ela faz no dia a dia dela para a gente conseguir adequar. Entender também o que ela gosta. Então, a gente tem que saber o gosto da nossa cliente. Tem técnicas para a gente descobrir isso. Tá? Entender as necessidades físicas dela e entender, gente, um pilarzinho que pouca gente fala, mas que é extremamente importante, que são as características que a cliente tem, tanto físicas em relação a corpo e a rosto, quanto também de pele, que também é uma característica física, mas que já vai ser mais relacionadas a cores que ela vai poder usar, né? Cores que ficam melhores e mais harmônicas nela. Então, só aqui eu falei pra vocês 5 pilares. Dá um backzinho, volta aqui nesse vídeo. Vou voltar pra cá. Volta aqui nesse vídeo e aí você vai poder anotar esses pilares que são extremamente importantes para que a gente descubra qual a comunicação mais ideal para a cliente. Daí, depois que a gente descobre esses 5 pontinhos aí da cliente, a gente vai ter que unir todas essas informações e transformar isso tudo numa linha de estilo. É como se fosse uma linha editorial que você define ali para sua cliente dentro do guarda-roupa dela. Então, para ela comunicar tudo que ela precisa, considerando todos esses 5 pilarezinhos que eu falei para vocês, a gente vai trazer essa linha editorial. Como que eu faço essa definição de linha editorial dentro do guarda-roupa da cliente? Eu vou precisar entender da simbologia das coisas no geral, né? Então, as linhas, as formas, os volumes, as silhuetas, as texturas, as estampas, né? Esses todos que eu comentei com vocês são os chamados elementos de design. E esses elementos de design têm um poder de comunicação, né? São arquétipos que foram trazidos e propostos pra gente por Carl Jung. E esse rapazinho, um psicanalista, muito famoso, se você não conhece, dê uma pesquisada. Ele trouxe pra gente essa visualização de arquétipos, né? E quando ele traz os arquétipos, ele fala que nós todos temos umas forminhas na mente e que a gente acaba visualizando certas coisas de uma mesma forma, é o que ele chama de inconsciente coletivo. Então, a gente estudando mais esses arquétipos, a gente consegue entender a comunicação e simbologia de fato de tudo que nós usamos. Então, por que às vezes um blazer é muito ligado ao que é mais profissional? Por que às vezes um vestidinho todo arredondado, todo romântico, é muito ligado ao que é mais feminino, mais gracioso e mais inocente? Por que a sapatilha de bico fino, naquelas diquinhas de moda, falam muito que essa sapatilha de bico fino, no geral, passa mais profissionalismo? E a sapatilha de bico arredondado passa mais romantismo? Então, toda essa comunicação é trabalho também do consultor de imagem dominar. Por quê? Porque além de entender o que o cliente quer passar e saber que o cliente precisa de uma linha editorial, a gente precisa saber como fazer essa linha editorial, que é justamente unir essa simbologia toda com o que o cliente precisa. E para nós fazermos essa linha editorial, nós utilizamos justamente os elementos de design, né? A gente vai ter aí as estampas, as linhas, as formas, os volumes,
todos esses pontos que estão dentro do elemento de design, eles vão funcionar para passar essa simbologia, passar essa mensagem que a gente realmente necessita, que a gente quer para dentro da linha editorial do nosso cliente. E aí, gente, quero deixar bem claro para vocês que tem muitas pessoas que, inclusive, têm até um certo preconceito com a consultoria de imagem, por acharem que a gente foca muito nessa questão da aparência, né? Mas o mais importante é você entender que, como eu comecei esse vídeo falando sempre do interior, a gente faz essa tradução do interior para o exterior da nossa cliente, ou seja, uma imagem bem feita e bem firmada é uma imagem que ela traz justamente a união de quem a nossa cliente é por dentro, junto também com o que essa cliente ela quer comunicar estrategicamente para o meio que ela vive e as necessidades que ela tem, além do gosto pessoal. E aí, gente, o que acontece? Tem 3 pilares que a gente pode fazer esse resuminho, né, da imagem: comunicação, aparência e comportamento. Esses 3 têm que andar em consonância, porque se não andar em consonância, a gente não tem um trabalho de consultoria de imagem bem feito para nossa cliente, que vai ser perene, que vai ser duradouro. E, para finalizar o nosso vídeo, quero entrar lá na nossa segunda parte. Além de ser muito importante você entender o que é a consultoria de imagem, você também tem que saber explicar isso para as pessoas de uma forma simples. E eu quero dizer já em primeira mão que essa explicação, ela pode ser uma explicação variável, ela pode variar de acordo com a pessoa que busca por essa explicação. Então, muitas vezes, a gente tem a tendência de querer ter uma frase específica ou então de ter uma resposta certa, quando na realidade, às vezes, você pode ter várias respostas que são mais certas ainda. Em qual sentido? No sentido de que eu posso explicar que eu sou consultora de imagem, que eu trabalho com estratégia e comunicação da sua aparência. Isso eu poderia falar para uma pessoa que tem mais interesse nessa parte de estratégia. Mas eu também posso escutar alguém buscando sobre harmonia. Ai, mulher, tenho tanta dificuldade porque eu não sei o que é que fica bom em mim. O que é que tu faz mesmo? Como é que é essa consultoria? Olha, eu sou a Carol Rodrigues, consultora de imagem, e eu trabalho justamente trazendo mais harmonia para a aparência do meu cliente, juntando o que ele gosta, juntando o que ele é, sem desconsiderar nada disso. Então, esse é um outro tipo de resposta muito simples que a pessoa consegue compreender, e a partir disso aí você já vai falar o como você faz isso. Então, a gente faz uma análise de cores, a gente já faz uma análise de estilo, e aí você já entra no como você traduz aquilo dali para o cliente, né? Então, além de falar o que você faz, é importante você deixar bem claro como, porque esse como é o que vai concretizar mais ainda a tua resposta. Além disso, tem pessoas que são muito corridas, e aí ela pode perguntar para você, você sabe que é uma pessoa muito corrida, ela pode perguntar para você, por exemplo, o que você faz? Oi, eu sou a Carol, consultora de imagem, eu trabalho com otimização de guarda-roupa, tu acredita? Nosso guarda-roupa é uma coisa assim que às vezes ele pode tomar muito tempo da gente no nosso dia a dia. Eu trabalho justamente colocando as roupas certas para você que não tenha tempo, para que você não tenha trabalho. Então, esse é um tipo de resposta. Aí você já entra com como. Eu faço isso por meio de uma edição de guarda-roupa, no qual a gente tira as peças que não combinam mais com você, deixa só o que funciona e ainda deixa uma listinha de compra ali para que você compre o que vai casar com tudo. Então, esse é um outro tipo de resposta para um outro tipo de perfil que você também pode se utilizar. Então, é importante nós nos adequarmos à nossa comunicação, a quem nos pergunta, a quem a gente conversa, tá certo? Então, gente, muito obrigada por estarem comigo até aqui. Quero que vocês não esqueçam de dar uma curtida, deixar o seu comentário de dúvida e se inscrever no canal, porque aqui a gente tem muitos conteúdos para consultoria de imagem, tá certo? Foi um prazer receber vocês e até mais!